Em 2006, o mundo acordou com um plot twist cósmico. Plutão não era mais planeta. Mas por que isso aconteceu? Será que foi apenas uma birra dos astrônomos? Ou havia um motivo científico forte para isto acontecer? Neste vídeo você vai entender exatamente o que aconteceu. Mas antes deixa eu me apresentar, o meu nome é Will, eu sou estudante de física e bem-vindos ao meu canal Universo Visível, onde eu irei compartilhar diversos conteúdos relacionados com o universo em que vivemos. Então já se inscreve no canal para você ajudar o canal que está começando agora, então precisa muito da sua ajuda, e deixa o like no vídeo para o YouTube propagar o meu conteúdo para mais pessoas. Agora sim, vamos entender por que Plutão foi rebaixado. Em agosto de 2006, a União Astronômica Internacional votou uma definição formal do que seria um planeta, do que caracteriza um corpo ser um planeta. Mas por que eles tiveram que fazer esta votação? Por que eles tiveram que redefinir o que era entendido como um planeta? Simplesmente porque foram sendo descobertos diversos corpos que se enquadravam nas definições que eram aceitas para um corpo ser um planeta. Então diversos corpos foram surgindo e, de acordo com as definições do que seria um planeta, todos esses corpos seriam planetas. Então, de acordo com estes vários corpos que foram sendo descobertos, ou os astrônomos criariam uma nova categoria para os corpos, ou eles aceitariam tudo como planeta, o que era inviável. Mas por que isto seria inviável? Eu vou explicar para você de uma maneira que faça você entender com muito mais facilidade este cenário. Imagina que você define que todas as frutas redondas são laranjas, então a humanidade passa a viver de acordo com essa definição, que todas as frutas redondas são laranjas. Mas com o passar do tempo, a humanidade descobre uma fruta que é redonda, mas ela é verde, por exemplo. Aí a humanidade para e pensa: pera, essa fruta ela é redonda, então ela tá dentro da definição do que seria uma laranja, mas ela é de uma cor diferente, ou seja, ela tem uma característica diferente. Aí a humanidade passa o tempo de novo e eles descobrem outra fruta que também é redonda, mas ela é vermelha, por exemplo. Então a humanidade para e pensa: não, esta é redonda, mas é laranja. Esta é redonda, mas ela é verde, então ela não tem como ser uma laranja. E esta é redonda também, mas ela é vermelha. Embora elas tenham a mesma forma, elas não podem ser a mesma fruta. Então, ou a humanidade cria novas categorias para categorizar frutas, ou simplesmente a humanidade aceita tudo como laranja, o que é algo que geraria uma bagunça extrema. Então foi justamente isso que aconteceu. Foi definido três características que, se o corpo ele obedece a essas três características, ele é um planeta. Se ele não obedece pelo menos uma dessas características, então ele já faz parte de uma outra categoria que não é um planeta. Tá, mas quais são essas três categorias? Primeiro, o corpo ele tem que estar em órbita do Sol, tem que estar em órbita de uma estrela, ou seja, Plutão obedece essa categoria porque Plutão também está em órbita do Sol, então confere. Segunda definição que o corpo tem que ter para ele ser um planeta é ele tem que ter o formato quase esféricos. Eu vou usar quase esférico porque, por exemplo, a gente sabe que a Terra ela não é uma esfera perfeita, ela é achatada ali nos polos, então ela tem pequenas imperfeições. Mas de modo geral, o corpo ele tem uma forma esférica. Então a segunda definição para um corpo ser o planeta, ele tem que ter a forma esférica, certo? Plutão também obedece esta definição, mas é na próxima definição que vem o problema. O corpo ele tem que ter massa o suficiente para varrer a vizinhança ao seu redor. Eu vou ajudar você a entender com muito mais facilidade o que seria a massa do corpo neste cenário. Imagine uma cama elástica, e nessa cama elástica você coloca uma bolinha de tênis. Você vai observar que vai haver uma pequena curvatura na cama elástica ao redor daquela bolinha de tênis. Se você colocar outros corpos pequenos ali em volta, você vai perceber que alguns desses corpos pequenos vão cair em direção à bolinha de tênis, justamente por conta dessa curvatura da cama elástica. Porém, vai ter outros que não vão cair ali, vão ficar simplesmente onde elas estão, elas não vão cair em direção da bolinha de tênis. Agora, se você pegar, por exemplo, uma bola de boliche que é maior e muito mais pesada, você vai perceber que a curvatura da cama elástica vai ser muito maior. Então os corpos serão atraídos em direção a esta bola mais pesada com muito mais facilidade. Então mais desses objetos vão ser atraídos em direção à bola de boliche por conta que essa curvatura é maior. Então quanto mais massa tiver um corpo, maior
ele é, então maior é a força gravitacional que acontece ao redor dele. É justamente isso que acontece com Plutão. Plutão não tem massa suficiente, ele não é grande o suficiente para conseguir dominar a órbita ao redor dele, ou seja, ele não consegue curvar o espaço suficiente para fazer com que os corpos caiam em direção dele, para fazer com que a vizinhança ao redor dele seja limpa. Ou seja, Plutão ele divide a órbita dele com outros pequenos corpos que não são atraídos em direção a ele, mas também não são jogados para fora da órbita dele por conta da massa do Plutão, já que Plutão não tem massa o suficiente para fazer isso. Então, embora Plutão esteja em órbita do Sol, e embora Plutão seja no formato esférico, ele não tem massa o suficiente, ou seja, ele não tem força gravitacional o suficiente para limpar a vizinhança ao redor dele. E isso faz com que ele compartilhe a órbita dele com diversos outros corpos pequenos. Então foi exatamente por isso que em agosto de 2006 Plutão entrou numa nova categoria chamada de planeta anão. Nós podemos pegar também o exemplo de Ceres, que é um planeta anão que está no meio do cinturão de asteroides. Se ele fosse um planeta, se ele tivesse massa o suficiente para limpar a vizinhança dele, não teria um cinturão de asteroides na volta dele, porque ele teria força gravitacional o suficiente para limpar a vizinhança ao redor dele e fazer com que ele não divida a órbita com outros pequenos corpos. Então Ceres também é um planeta anão justamente por esta mesma definição, dele não conseguir varrer a vizinhança. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo para ajudar o YouTube a entregar o meu conteúdo para mais pessoas e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.